Boa tarde, alunos. Aqui é a professora Vanessa. Essa videoaula é referente à turma da segunda série do ensino médio. A gente vai dar continuidade ao assunto que a gente está vendo nas videoaulas toda semana. Então, a gente está vendo a nova geografia das indústrias no módulo 2, o G10, tá? Então, a gente vai dar continuidade agora na página 61, quando a gente parou, tá? E a gente vai ver o tópico agora, Brasil, México e Argentina, a subordinação ao grande capital, tá? O que acontece? Tá mostrando que esses três países da América Latina e como é que se deu esse desenvolvimento industrial desses países no decorrer dos anos, tá? Lembrando o fato que eu já expliquei a vocês que a industrialização foi tardia em alguns países do mundo, inclusive o Brasil e esses demais países da América Latina. Por quê? Com a primeira revolução industrial teve o surgimento da máquina a vapor. Mas só que essa industrialização que ocorreu naquela região da Europa, ali precisamente Inglaterra, onde surgiu e depois se espalhou para os demais países europeus, demorou a chegar nesse lado aqui, pelo menos nesse lado latino da América, certo? Depois que surgiu lá, demorou o quê? 100 anos para chegar no Brasil a primeira máquina a vapor, por exemplo. Então, vê como o atraso foi muito grande da industrialização em alguns países do mundo, incluindo o nosso país, certo? Então, eu vou ler aqui e a gente vai explicando normalmente como se fosse na aula ao vivo, certo? Vamos lá. Brasil, México e Argentina, a subordinação ao grande capital. Esses três países latino-americanos promoveram sua industrialização a partir da primeira metade do século XX, quando surgiram as primeiras grandes unidades fabris. Essas indústrias pioneiras desagregaram a produção artesanal local, ao mesmo tempo que introduziram uma série de novos bens de consumo. A industrialização desses países adquiriu um caráter manufatureiro local, substituindo as importações de bens de consumo provenientes da Europa. Esse modelo de industrialização por substituição de importações criou um parque industrial nesses países que passaram então a depender das técnicas controladas pelas nações ricas, detentoras de monopólio dos bens de produção, máquinas e equipamentos. Ou seja, continuou grande a dependência dessas economias latino-americanas, tá? Então, o que ele está falando aí? Que mesmo com essa industrialização, esses países ficaram presos ainda às técnicas vindas desses países mais ricos, o apoio dado por esses países mais ricos, porque eles não importavam esses produtos necessários vindos da Europa para fabricar, dar continuidade à fabricação dos seus produtos. Eles mesmos produziam aqui no seu território, isso que ele fala que criou-se parques industriais nesses países latino-americanos, tá? E continuou essa dependência muito grande com essas economias mais ricas, tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a expansão de empresas transnacionais para alguns países subdesenvolvidos. Essas empresas buscaram as reservas naturais, aos novos mercados consumidores, as vantagens governamentais e a mão de obra barata disponíveis nesses países. Simultaneamente, muitas dessas nações criaram empresas estatais em setores estratégicos ou ligados à infraestrutura. São exemplos de estatais petroquímicas, a Pamex no México e a Petrobras no Brasil. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, como ele fala aí, esses países latino-americanos, precisamente estamos falando de Brasil, Argentina e México, viram que muitas empresas estavam vindo para o nosso país, se instalando aqui. Então, para eles não perder território em que essas empresas não usufruíssem dos nossos bens naturais, como é o caso da Petrobras, o Estado, a nação, criou essas grandes empresas estatais para proteger, basicamente, essa matéria-prima rica de cada um desses países, que foi o caso da Petrobras no Brasil e Pamex no México. Então, vamos lá. A criação de empresas estatais teve dois significados. Foi uma reação nacionalista para evitar os estrangeiros que aproveitassem as nossas riquezas nacionais estratégicas e uma forma de atrair o capital transnacional, oferecendo uma infraestrutura capaz de atender às necessidades das empresas. Desde o final da década de 80, o processo de globalização tem ocasionado um volume crescente de capitais transnacionais para esses países. As principais condições para o ingresso de investimentos estrangeiros são... Aí ele vai mostrar quais as políticas governamentais oferecidas para países estrangeiros para instalar-se suas indústrias
em nosso país, né, no caso, e nesses outros 2 países, no caso que a gente está falando, latino-americanos. Quais as vantagens de trazer essas empresas de outros países para o nosso território? Uma delas é a ampla abertura política de privatizações. A brasileira Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, foi privatizada em 97, tá? O que é privatizar? É que vender as ações das empresas nacional, no caso, como ele fala aí, uma empresa brasileira que é o Vale do Rio Doce, para um país, para outro país, certo? Então eu vendo para outro país essas ações e eles que vão gerenciar essa empresa, tá? Ela pertence ao Brasil, só que é gerenciada por um país, por um estrangeiro, certo? Aí o que ele fala mais, e outra aqui, e a empresa foi privatizada em 92 e vendida ao grupo espanhol em 1999, certo? E também a abertura de mercados internos dos produtos estrangeiros por meio de eliminação de barreiras alfandegárias e fim de muitos regulamentos que protegiam a indústria nacional. Ou seja, diminui impostos e isso faz com que atraia outras empresas a vir se instalar no Brasil, tá? São vários os meios em que faz com que essas empresas se instalem no Brasil. Além de nós sermos um país emergente, tá? Nós vamos ter o quê? Nós temos mão de obra abundante, nós temos território abundante. O Brasil está entre os maiores países do mundo, precisamente o 5º maior do mundo. Então, eu tenho uma grande extensão territorial, então eu vou ter espaço para instalar essas empresas. Como eu já falei, eu tenho mão de obra barata e abundante. Muitas pessoas querem emprego, tá? Eu tenho a variedade de matérias-primas na minha proximidade, tá? E diminuição de impostos para essas empresas estrangeiras se instalar aqui é uma das principais vantagens, certo? Então, continuando aqui, então essas economias assim ficam subordinadas aos interesses estrangeiros. A falta de políticas nacionais de desenvolvimento socioeconômico expõe o setor produtivo latino-americano às instabilidades provocadas pelas decisões tomadas por países ricos. Essas decisões nunca levam em conta os anseios e as necessidades da população desses países, muito afetadas pelo desemprego e pela desestruturação social, tá? É isso que eu acabei de falar para vocês. Então, essas empresas vêm, elas não pertencem, elas não nasceram aqui, elas não conhecem o povo existente, né? Elas vêm, se instalam, geralmente trazem como os principais cabeças que vão tomar conta, gerenciar, no geral, a empresa, pessoas vindas dos seus países de origem e vão gerenciar essa população necessitada de emprego, que vivem no subdesenvolvimento em sua maioria, então necessitada de emprego, e essas pessoas vão atrás de emprego desesperadamente e vão atender todas as desvantagens, no caso, muitas vezes, que essas empresas vão gerar para eles, certo? Porque estão em busca de emprego, o que oferecer para eles está bom, mesmo que seja um salário muito baixo, uma carga horária de trabalho muito alta, ganhando muito pouco, mas é um emprego, é fichado, é regulamentado e eles aceitam de qualquer maneira, tá? É isso que ele está falando aí. Então, por exemplo, as indústrias transnacionais geram pouquíssimos empregos diretos, pois usam tecnologia avançada. Além disso, a primeira medida dos compradores das indústrias estatais é uma reestruturação do quadro de funcionários, geralmente mediante programas de demissão em massa, certo? Então, muitas vezes, vem uma empresa estrangeira, compra uma empresa nacional, ela vai, como ele fala aí, ela vem trazendo toda a tecnologia oriunda desse país de origem, que geralmente, para se comprar uma empresa, precisa de muito capital, então são geralmente empresas de países ricos, bem estruturados, que compram essas empresas nacionais e trazem toda sua mecânica altamente tecnológica e muitas vezes como ele fala aí, dá essa demissão em massa. Eu não preciso de você, funcionário que fazia manualmente, o que a máquina que eu trouxe vai fazer o seu trabalho, certo? Então é basicamente isso que muitas empresas transnacionais fazem quando se instalam em um país, por exemplo, latino-americano como o Brasil, certo? Trazendo para o nosso Brasil, a maior concentração industrial brasileira ainda se encontra na região sudeste do Brasil,
certo? Nós temos várias indústrias espalhadas pelo Brasil, houve mais uma descentralização industrial, que era apenas só na região sudeste, agora a gente teve mais uma descentralização industrial, espalhando por várias regiões do Brasil, mas ainda a maior concentração está na região sudeste brasileira, tá? Principalmente o eixo Rio-São Paulo, na região sudeste, é a região mais industrializada do país, certo? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a essa aula de hoje, na próxima aula a gente conversa pessoalmente e vocês me esboçam o que for necessário, tá certo? Um beijo, estou morrendo de saudade de vocês e até a próxima aula.